Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Acho que nós temos aqui reunidos hoje todo o time de Tax e Labor da PPIC. Obrigado a todos pela participação. A ideia hoje, então, é falar um pouquinho sobre o tema de Global Mobility. Nós, da PPIC, desenvolvemos um material, está aqui projetado, acho que todos estão vendo, um e-book, ainda num formato de PowerPoint, e a ideia é que esse material seja transformado efetivamente num e-book e que nós vamos subir esse conteúdo para o nosso site. Esse material ele é basicamente um resultado da nossa experiência em matéria de Global Mobility acumulada nos últimos anos, mais especificamente reunindo temas e aspectos que nós discutimos nos últimos meses, principalmente aí num período pós-pandemia. Diferente do que a gente costuma ver no mercado, nós procuramos desenvolver um e-book com um pouco mais de conteúdo do que aspectos do ponto de vista comercial em relação ao nome da PPIC. Então, o objetivo aqui é, de fato, tentar passar para vocês um conteúdo ainda que básico, mas um conteúdo um pouco mais amplo e que enfrenta realmente o tema Global Mobility, tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista previdenciário e trabalhista. Para poder ser mais objetivo e atingir e cobrir toda a matéria, nós decidimos fazer esse e-book em forma de perguntas e respostas. Então, aqui nós temos aproximadamente 18 perguntas e respostas que abrangem as principais questões relacionadas ao Global Mobility. Então, a nossa ideia aqui é, de fato, passar conteúdo, e quem tiver acesso a esse e-book, realmente acho que vai ter um bom conhecimento sobre a matéria e vai poder aí estabelecer ou colocar outras questões um pouco mais controversas ou complexas. Então, nós temos aí aproximadamente 18 perguntas, e no final nós temos alguns cases também, que a gente coloca alguns casos que a gente tratou aqui no escritório, casos práticos, casos reais, e alguns assuntos controversos. Eu vou estar apresentando hoje esse material junto com o Marcos Vinícius Gutierrez, que é gerente responsável pela área de tributos internacionais. Então, ele ajudou na preparação do material e vai estar ajudando na apresentação no ponto de vista tributário. E nós temos aqui também a Andrea, que é a diretora da área trabalhista e previdenciária da PPIC, que vai estar nos ensinando um pouco sobre esses temas que envolvem a parte trabalhista e previdenciária. Nós não vamos tratar hoje aspectos regulatórios ou aspectos de imigração, como, por exemplo, vistos. Para isso, nós temos alguns parceiros que nós vamos depois consolidar em um único material, que são especialistas nesse tema. Hoje, nós vamos enfrentar questões relacionadas a tributos, aspectos trabalhistas e previdenciário. Dando sequência, então, aqui, já entrando um pouco na nossa apresentação, a gente tem aqui um índice, né? Como eu falei, no e-book, quando vocês tiverem acesso ao e-book, talvez vai estar disposto de uma outra forma, com um visual diferente, mas a ideia, então, é falar o que hoje com vocês? Passar um pouquinho sobre o contexto, né? Eu já estou fazendo isso agora, mas dar um panorama geral de qual é o objetivo hoje desse treinamento. E em relação ao treinamento, nós vamos falar sobre tributação em bases universais, nós vamos falar do conceito de residente, isso é super importante para a definição de aspectos tributários. Nós vamos falar do aspecto tributário em si, questões relacionadas à incidência de imposto de renda, a carga tributária, as alíquotas e a base de cálculo dos tributos. Vamos falar também sobre acordos para evitar dupla tributação, aspectos relacionados à reciprocidade, pensando sempre em compensação tributária internacional para evitar dupla tributação. Vamos entrar, talvez, num dos pontos mais críticos, que são os aspectos previdenciários. Nós entendemos que, do ponto de vista tributário, a legislação já amadureceu mais, nós temos mais recursos do ponto de vista da legislação e também mais jurisprudência. Do ponto de vista previdenciário, a gente ainda está num cenário de muita incerteza e um cenário muito controverso. Nós vamos falar um pouco de split payroll. É um assunto que geralmente surgem muitas questões, e a gente decidiu já colocar isso na apresentação, já enfrentar esse tema na apresentação. Vamos falar da carga tributária do não residente, ou seja, não só da ótica do expatriado que veio para o Brasil, mas também quem deixou o Brasil. Vamos falar da carga das obrigações acessórias, declaração de saída, comunicado de saída. Vamos falar de saída definitiva,
hipóteses de dupla residência, alguns julgados do CARF sobre o tema. Vamos falar também de, como eu falei, vamos colocar alguns cases, trouxemos 3 casos recentes que nós enfrentamos aqui no escritório, que nós respondemos, como nós tratamos, como nós ajudamos o cliente, como nós respondemos essas questões. E vamos fechar com alguns outros assuntos e apresentações um pouco mais institucionais. Em relação ao contexto, então hoje nós vamos estar falando de Global Mobility. Especificamente, nós vamos estar falando de incidência tributária, previdenciária e trabalhista na ótica da pessoa física, tá? Então, nós vamos estar falando de mobilidade na ótica da pessoa física, brasileiros que deixam o país para eventualmente trabalhar ou para estudar, ou não residentes ou estrangeiros que vêm ou decidem vir morar aqui no Brasil. E nesse sentido, então, pode ser, e principalmente casos em que envolve um expatriado que deixa o Brasil e foi contratado ou vai passar a trabalhar na sua matriz no exterior, aspectos relacionados ao recebimento de salário, incidência tributária, aposentadoria, formalização da saída do país, ou seja, todos os aspectos e cuidados que essa pessoa física tem que tomar para deixar o país. E também o contrário, qual o tratamento tributário e previdenciário dessa pessoa que vem do exterior e passa a ingressar aqui no país. Quais são os cuidados, quais são as obrigações do ponto de vista tributário que essa pessoa tem que tomar cuidado. Um ponto crítico nós sabemos que a não observância de uma série de aspectos que nós vamos falar aqui hoje podem resultar numa caracterização de dupla residência, nós vamos falar isso, e pode caracterizar numa hipótese de dupla tributação. Então, a pessoa física, por desconhecimento da legislação, por desconhecimento da matéria, pode estar sujeita ao pagamento de tributos em 2 países. Ou essa pessoa pode estar fazendo uma contribuição previdenciária no país errado, ou essa pessoa pode efetivamente estar contribuindo para a previdência de um país e, por desconhecimento dos mecanismos e a forma que foi feita a modelagem, não conseguir recuperar isso ou transformar isso numa aposentadoria no futuro. Então, aqui nós temos uma série de aspectos que nós entendemos que deve ser de conhecimento geral de todos que pensam em mudar de residência, mudar de país. Então, nós vamos falar aqui, eu já comentei um pouquinho, mas nós vamos falar um pouquinho de como é a tributação do imposto de renda e da contribuição previdenciária no Brasil, conceitos de residente e não residente, regras de tributação do imposto de renda, obrigações acessórias e o cumprimento de requisitos para a manutenção dessa residência aqui no Brasil. Não vamos falar de pessoa jurídica, nós podemos eventualmente preparar um material específico em investimentos no exterior, mas hoje então nós não vamos tratar da ótica da pessoa jurídica. Em alguns casos, muitas empresas nos contratam para tratar desses temas que aqui estão colocados, porque envolve na mobilidade de funcionários. Então, muitas empresas nos contratam de forma preventiva para poder desenhar a melhor modelagem de transferência desse funcionário para outro país e também para definir a modelagem da melhor forma de remuneração. Ao transferir um funcionário para outro país, sempre surge a dúvida onde ele vai receber o salário. Ele pode receber o salário no seu país de origem, em parte onde ele vai estar trabalhando. Eu posso dividir esse salário? Como é que fica o pagamento dos tributos sobre outras rendas que essa pessoa tem? Então, tudo isso surge muita dúvida antes. Então, a gente ajuda as empresas a desenhar o melhor modelo de forma preventiva, mas em alguns casos, infelizmente, as empresas nos procuram depois de já realizada a operação, e aí a gente acaba discutindo aspectos de risco, hipóteses de autuação fiscal e como mitigar esses riscos depois da ocorrência já, por exemplo, do fato gerador dos tributos ou do não cumprimento de uma obrigação acessória. Entrando, então, dando início ao conteúdo técnico, como eu comentei, a ideia hoje é tratar isso na forma de perguntas e respostas para não ter como a gente se esquivar eventualmente de algum assunto mais controvertido. Então, a ideia é colocar aqui uma questão objetiva e responder essa questão, que é geralmente o que a gente recebe no dia a dia dos nossos clientes. Então, a primeira questão trata de tributação em bases universais. Não tem como começar um tema de Global Mobility ou de mobilidade de pessoas
sem enfrentar a definição do que é tributação em bases universais. E para isso a gente colocou aqui a primeira questão, que é: o Brasil tributa a renda com base no princípio da universalidade ou da territorialidade? Favor explicar os principais contornos. A resposta é: o Brasil adota o princípio da universalidade em matéria tributária. Apesar de, do ponto de vista acadêmico, a gente ter alguns debates de que isso não seria um princípio, mas para fins didáticos aqui nós vamos tratar sim como um princípio. Princípio da universalidade. Nós temos esse princípio no Brasil vigorando desde dos anos 90, mais especificamente desde 1995. E o que consiste este princípio? O entendimento desse princípio é fundamental para dar sequência em todo o estudo. Se eventualmente alguém não entender este princípio, não consegue responder mais nenhuma das questões que surgem na sequência deste material. Tributação em bases universais significa que um determinado residente de um país, por exemplo, o Brasil, ele vai tributar o imposto de renda, e aqui nós estamos tratando da tributação sobre a renda, não estamos falando sobre tributos indiretos. O residente do Brasil, ele vai tributar a renda, o imposto de renda, sobre todas as rendas auferidas por esta pessoa. Isso significa, então, que se a pessoa física ela é uma residente do ponto de vista fiscal no Brasil, ela vai tributar, ela vai pagar imposto de renda sobre toda a renda que ela oferir no Brasil ou sobre toda a renda que ela oferir no exterior. Por isso, tributação em bases universais. Então, se você é um residente brasileiro, e eu estou falando residente e não nacional, ok? Não estou falando de nacionalidade, não importa onde a pessoa nasceu, mas sim residente, onde ela reside. Então, se a pessoa física é um residente do Brasil e oferir uma renda, por exemplo, de salário aqui no Brasil, vai tributar imposto de renda aqui no Brasil sobre esse salário, vai pagar imposto de renda aqui do Brasil sobre esse salário. Se essa pessoa física, residente no Brasil, oferir uma renda de aluguel aqui no Brasil, ela possui um imóvel e tem uma renda de aluguel, ela vai tributar o imposto de renda sobre essa renda de aluguel e vai pagar esse imposto aqui no Brasil. Mas, se essa pessoa física ela for residente no Brasil e ela tiver uma renda de aluguel no exterior, por exemplo, ela tem um imóvel fora do Brasil, em Portugal, por exemplo, esse imóvel está alugado. Ela tem uma renda de um aluguel oferido em Portugal, por exemplo. Esta renda de aluguel, ela tem que tributar aqui no Brasil, ok? Renda, tributação em bases universais. Toda a renda oferida fora do país vai ser tributada aqui no Brasil. Então, se ela tiver uma renda de aluguel, se ela tiver aplicação financeira no exterior, se ela tiver um ganho de capital no exterior, se ela tiver dividendos recebidos no exterior, tudo isso ela vai tributar imposto de renda aqui no Brasil, a partir do momento que ela passa a ser residente aqui no Brasil. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de residente, porque isso acaba sendo muito importante para essa definição. Mas a pergunta aqui é: o Brasil tributa a renda com base no princípio da universalidade ou territorialidade? O Brasil tributa com base no princípio da universalidade. Uma vez caracterizado residente do Brasil, ele vai tributar toda a renda oferida no Brasil e no exterior. Depois nós vamos falar de acordo de dupla tributação e reciprocidade. Mas aqui a pergunta, ele tem duas opções, né? Que é a universalidade ou a territorialidade. Nós temos países que ainda fazem ou executam a tributação com base na territorialidade. Por exemplo, nós temos um caso clássico que é o Uruguai. No Uruguai, se você é um residente do Uruguai, você só tributa as rendas que você ofere no Uruguai. Se, eventualmente, um residente do Uruguai oferece uma renda fora do Uruguai, ele não tributa imposto de renda para este país. Então, esse seria o critério da territorialidade. Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar de novo do critério da territorialidade, porque isso vai abarcar também os casos de rendas de pessoas que são não residentes oferindo renda aqui no Brasil. Então, territorialidade a gente volta daqui a pouco, mas a resposta objetiva é que o Brasil tributa com base no princípio da universalidade. Aqui só um quadro para vocês estão vendo um quadro, mas que resume isso que eu falei.
condição: residente do Brasil, auferiu renda no Brasil, tributa imposto de renda no Brasil. Residente no Brasil, auferiu renda no exterior, tributa a renda aqui no Brasil também. Passando um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Como o Vinícius estava falando, o Brasil tributa as rendas com base na universalidade dos residentes. E aí surge a segunda questão: quem vem a ser o residente no Brasil? Então, seguindo a questão das perguntas, qual a definição de residente fiscal para efeito da legislação tributária no Brasil? Explicar a entrada e a saída, por favor, explicar na entrada e na saída do país. O Brasil, ele adota alguns critérios subjetivos para a caracterização do residente, mas ele traz alguns momentos específicos no tempo para determinar essa condição de residente aqui no Brasil. De acordo com a legislação brasileira, são considerados residentes as pessoas físicas, independente da nacionalidade, tá? Se brasileiro que saiu e está retornando ao Brasil, ou se estrangeiro que está vindo morar no Brasil, ele considera, então, como residente no Brasil, aquelas pessoas que residam no Brasil em caráter permanente, ou que ingressem no Brasil, ainda que com visto permanente na data da chegada, ou ainda com visto temporário, aquela pessoa que tenha vínculo empregatício na data da chegada. Então, ela veio com visto temporário para o Brasil, mas ela já tem uma condição de emprego, já tem um vínculo empregatício, então, quando ela chega no Brasil já com esse vínculo empregatício, ela adquire a condição de residente fiscal no Brasil. Quando ela chegar com visto temporário, ela ainda não tiver emprego, não tiver um trabalho, o Brasil estabelece outro critério. A partir do momento em que ela chega, a partir do momento em que se complete 184 dias consecutivos ou não de permanência, dentro de um período de até 12 meses. A gente deixa bem claro aqui, a gente frisa que esse período ele é uma contagem móvel, tá? Um período de 12 meses e não um ano calendário. Então, se ela ficou 184 dias num período que compreende novembro, dezembro de 2019, janeiro, fevereiro de 2020, por exemplo, ela adquire essa condição de completar os 184 dias. Ou na data da obtenção do visto permanente, ela chegou com visto temporário e passou a ter um visto permanente, então na data que ela adquire o visto permanente também, se antes de ocorrer os 184 dias, também ela passa a ser considerada um residente fiscal no Brasil. Caso ela saia por um período de tempo, ela veio para o Brasil, ficou um período de 170 dias, por exemplo, saiu do Brasil e no período de 12 meses, antes de completar os 12 meses, ela volta para o Brasil, continua a contagem dos 184 dias, tá bom? Acho que o Vinícius, não sei se o Vinícius quer completar alguma coisa aqui. Essa pergunta, assim, ela é importante porque, então, ela vai definir o caráter de residente ou não residente. Uma vez, então, estabelecido ou cumpridos os requisitos que o Marcos comentou e a pessoa física, então, passa a ser residente, isso é muito importante porque ela vai ter que pagar todo o imposto de renda aqui para o Brasil ou para o país dela de origem. Nós temos muitas perguntas aqui no escritório sobre mobilidade de pessoas que vêm para o Brasil prestar um serviço pontual. Por exemplo, o cara vem para cá prestar um serviço técnico por um período de 3 meses, 4 meses. E geralmente a gente recebe muita questão do exterior falando, olha, o meu colaborador ele vai para o Brasil, vai ficar 3, 4 meses, eu vou pagar salário para ele enquanto ele estiver aí, ele vai ter gastos, ele vai passear, eventualmente ele vai comprar até um imóvel aí no Brasil. E a nossa resposta é, olha, uma vez não caracterizado, ele não está vindo com um vínculo de emprego aqui no Brasil, o vínculo de emprego dele continua sendo no exterior e esse cidadão não vai ultrapassar ou completar esse prazo de 184 dias, então a nossa resposta é que não. Esse cara não é caracterizado como um residente aqui no Brasil e toda a renda que ele receber de salário lá fora vai continuar sendo tributado lá fora e não tem que se falar em tributação aqui no Brasil. Então, por isso, tão importante conhecer esse conceito de residente ou não residente, porque isso vai fazer toda a diferença no local ou no país onde essa pessoa física vai pagar o imposto de renda. Tá?
Dando sequência aqui na terceira pergunta, eu já comentei um pouco, mas acho que vale então retomar o tema. Após o expatriado chegar ao Brasil e se tornar um residente, quais as rendas o indivíduo deve tributar no seu país? Esse eu meio que já respondi inicialmente. Então, uma vez caracterizado como residente aqui no Brasil, toda a renda que ele oferir vai ser tributada, vai ser oferecida a tributação aqui no Brasil. Comentei também falando, olha, esse de fonte brasileira, ou seja, um residente no Brasil que receber uma renda de fonte brasileira, vai ter a tributação que pode ocorrer via tributação na fonte, né, sujeita ao ajuste anual da pessoa física. Ele pode sofrer uma tributação exclusiva ou definitiva, como, por exemplo, dependendo de alguma aplicação financeira, e ele pode ter a tributação também via carnê-leão. Já a renda oferida no exterior, ele pode eventualmente estar sujeito a uma tributação definitiva no exterior. É bom que isso fique claro. Em função de alguns acordos para evitar dupla tributação, talvez a renda seja tributada somente no exterior e não sofra uma nova tributação no Brasil. Então, ele pode ter uma tributação definitiva, por exemplo, no exterior. Ou ele vai estar sujeito, em regra geral, como eu falei, pelo princípio da universalidade, ele vai estar sujeito à tributação aqui no Brasil. Essa tributação se dá por meio do preenchimento de uma obrigação acessória chamada carnê-leão. Então, muitos clientes nos contratam porque possuem rendas, são residentes no Brasil, possuem renda no exterior e precisam mensalmente pagar esse tributo. Então, nós aqui da BPIC, nós recebemos todos os informes, extratos e documentos que dão lastro para essa renda e nós preenchemos para esses clientes, pessoa física, o carnê-leão, encontramos lá o valor do imposto de renda a ser pago, montamos o DARF, a guia de recolhimento, e o cliente faz esse pagamento. Então, faz parte da nossa rotina, mensalmente, ter contato com esse cliente para poder apurar o imposto de renda e pagamento via carnê-leão. É importante conhecer isso porque, às vezes, também o cliente nos procura depois de muito tempo, já passou o fato gerador do tributo, já passou o vencimento do tributo, e nós não fomos contatados para fazer essa apuração. De uma forma geral, como eu comentei, ele está sujeito, a pessoa física está sujeita, então, à tributação sobre ganho de capital. A gente coloca alguns exemplos de tributação ou alienação de aplicações que são realizadas no exterior, que ficam sujeitas a ganho de capital. Então, pessoa física oferindo um ganho de capital no exterior, tendo que pagar o imposto aqui para o Brasil. Demais rendimentos, de uma forma geral, como eu comentei, todo rendimento, então, fica sujeito à tributação aqui no Brasil, salvo a leitura e análise dos acordos para evitar a dupla tributação, e também lucros e dividendos. Então, uma pessoa física, ela pode ser acionista de uma empresa no exterior. Essa empresa no exterior, ela pode oferir lucros e, de acordo com a distribuição desses lucros, distribuição de dividendos, este valor fica sujeito à tributação do imposto de renda aqui no Brasil. Também tem que ser observado critérios de compensação tributária em matéria internacional relacionado a acordos de dupla tributação e reciprocidade. Só um ponto importante em relação a lucros e dividendos. A legislação brasileira, ela determina até hoje, já teve tentativa de mudança no Congresso, mas isso ainda está vigorando, a tributação acontece somente pelo regime de caixa, quando ocorre a efetiva distribuição desses lucros. Ou seja, uma empresa, eu sou um acionista de uma empresa no exterior, por exemplo, sou um residente brasileiro, tenho uma empresa no exterior. Se essa empresa no exterior eventualmente deu lucro, mas esse lucro não foi distribuído, eu não tenho fato gerador ainda de imposto de renda aqui no Brasil, eu não tenho ainda que pagar imposto de renda aqui no Brasil. Se esta empresa no exterior distribuir o lucro, ou seja, ela remeter esse dinheiro para o Brasil, ou ela me disponibilizar esse lucro em outra conta bancária, como por exemplo no próprio exterior, neste momento em que eu recebi efetivamente este lucro, eu tenho fato gerador de imposto de renda e tenho que tributar imposto de renda sobre esse lucro oferido no exterior. Então, esse é um gatilho importante para entender que, em matéria relacionada a lucros e dividendos, a tributação acontece por caixa. Saber disso é importante porque isso gera uma série de planejamento tributário, uma série de operações estruturadas que nós ajudamos a montar, onde o contribuinte cria uma pessoa jurídica no exterior, essa pessoa jurídica passa a ter atividades no exterior e a pessoa física consegue aqui ter o diferimento da tributação porque
deixa para distribuir o lucro no momento mais oportuno, sabendo que vai ter a tributação aqui no Brasil. Então, é importante conhecer esse mecanismo, saber que é por caixa e, com isso, conseguir diferir a tributação. Em alguns casos, algumas aplicações, alguns investimentos que iam ser feitos no exterior da pessoa física direto no exterior, em alguns casos, vale a pena estruturar essa operação, criando uma pessoa jurídica, uma empresa no exterior, e essa pessoa jurídica no exterior realiza aplicações financeiras, faz investimentos, compra imóveis, porque todo esse lucro que vai sendo gerado na empresa fica represado dentro dessa empresa e eu consigo ter o diferimento na tributação do imposto de renda por um período até que eu decida trazer esse dinheiro ou tirar esse dinheiro da pessoa jurídica no exterior. Mas respondendo, então, toda a renda oferida no exterior tem que ser levada à tributação do imposto de renda aqui no Brasil, salvo alguns cuidados específicos relacionados ao acordo para evitar a dupla tributação. Bom, já sabemos que o Brasil vai tributar o residente no Brasil sobre todas as rendas, independente do local onde vai ser auferido esse rendimento. Mas aí fica a dúvida, qual a alíquota que a gente vai aplicar, né? Então, seguindo o nosso material aqui, qual a alíquota do imposto de renda do Brasil? Quais os principais abatimentos? Qual o ônus do indivíduo da empresa empregadora? O Brasil ele tem uma série de alíquotas do imposto de renda que é aplicado dependendo do tipo de rendimento que é auferido. Temos a tabela progressiva, que vai de 0% a 27,5%. Temos algumas alíquotas específicas, como no caso do ganho de capital, que vai de 15% a 22,5%, dependendo do valor do ganho, dependendo do valor do rendimento desse indivíduo. Aqui nós temos uma tabelinha, onde nós trazemos uma série de rendimentos. Não é exaustiva essa tabela, tá? Mas acho que contempla os mais importantes rendimentos que a pessoa física pode ter aqui no Brasil e algumas no exterior, e qual a alíquota que vai ser aplicado sobre esses rendimentos. Por exemplo, o rendimento do salário, benefícios indiretos, aposentadoria, são tributados com base na tabela progressiva, que vai de 0% a 27,5%, dependendo do valor do rendimento mensal que esse cidadão, que esse residente fiscal no Brasil vai ter. O mesmo para aluguel e arrendamento de bens imóveis e pensões alimentícias. Ganho de capital também tem a tabela progressiva, que vai de 15% a 22,5%, dependendo do rendimento líquido que for auferido. E fundos de investimento, que aí é uma tabela regressiva, dependendo do tempo de investimento que foi aplicado esse investimento. Esse rendimento pode ser tributado a 22,5%, se for num período mais curto, ou de 15%, dependendo se for um período mais longo. Rendimentos no exterior, como o rendimento do trabalho, eventualmente a pessoa física tem uma parte do rendimento dela recebido pela empresa aqui no Brasil, mas uma parte do rendimento dela continua sendo tributada num país no exterior, no país de origem dela. Esses rendimentos vão ser tributados também aqui no Brasil, ser levados ao Carnê-Leão e também tributados à alíquota progressiva. O mesmo vale para o ganho de capital. São permitidas algumas deduções neste imposto de renda quando a gente faz a declaração de ajuste anual. Então, você vai preencher o Carnê-Leão, esse cliente vai preencher o Carnê-Leão mensalmente. No final do ano, vai ser consolidado todas essas informações. Em abril, até abril do ano seguinte, é obrigatório fazer a declaração de ajuste anual, que nós conhecemos popularmente como declaração de imposto de renda à pessoa física. Nesta declaração, são permitidas algumas deduções, como despesa com instrução do titular e dos dependentes, despesas realizadas com os médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas também do titular e dos dependentes. Eventualmente, uma pensão alimentícia paga com base em decisão judicial também é permitido ser feita a dedução. E previdência privada até o limite de 12% dos rendimentos, desde que seja pela modalidade PGBL. Nós temos algumas modalidades de previdência privada aqui no Brasil, as duas mais famosas são a PGBL e a VGBL. Para a modalidade PGBL, você pode fazer uma dedução desse valor pago à previdência privada até o limite de 12% dos rendimentos na declaração de ajuste anual.
Então, quais são as obrigações, respondendo, quais as alíquotas do imposto de renda no Brasil e os principais abatimentos? Então, temos essa tabelinha das alíquotas e temos essa lista aqui, também não exaustiva, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida, a Receita Federal tem o que nós chamamos de perguntão do imposto de renda disponível na internet, que traz outras inúmeras despesas que são possíveis de abatimento. Essas são as principais e mais conhecidas, e as mais comuns também que a gente vê no dia a dia. Então, são essas os principais abatimentos. E quais as obrigações da empresa empregadora e do indivíduo? O indivíduo tem a obrigação de fazer a declaração de ajuste anual, entre o início de março e final de abril, e a empresa, no Brasil, tem a obrigação de fazer a retenção deste imposto de renda calculado mensalmente, e ela vai reter do funcionário e vai fazer o recolhimento mensal desses impostos de renda, tá bom? Acho que esses são os principais contornos aqui das alíquotas, deduções e obrigações do empregado e do empregador. Bom, dando sequência, então, nós entramos nos temas relacionados a acordos para evitar a dupla tributação e reciprocidade. A questão número 5, então, é: o imposto de renda devido em outro país, fonte, poderá ser abatido do imposto de renda devido no seu país? Favor abordar questões como acordos para evitar dupla tributação e reciprocidade. Então, dando um passo atrás, até para poder responder essa questão, é importante entender o que nós temos. Eu comentei aqui que o Brasil ele tributa a renda com base no princípio da universalidade. Então, se eu sou um residente aqui no Brasil, estou oferindo renda no exterior, tudo que eu oferir de renda no exterior eu vou tributar aqui no Brasil. Mas, como eu falei também no começo, existe também o princípio da territorialidade. Nesse caso, o que significa? Significa que determinado país onde eu estou oferindo renda pode exigir algum tipo de tributação. Nesse caso, a tributação geralmente acontece na fonte. Tributação na fonte, onde está acontecendo algum tipo de produção, onde está sendo gerado algum tipo de riqueza ou onde está tendo algum tipo de pagamento. Isso significa que, e o Brasil é um desses casos também, como a maioria dos países do mundo. Então, como eu comentei, eu posso ter um imóvel no exterior, lá no exterior eu estou oferindo algum tipo de renda, e eu posso sofrer algum tipo de tributação na fonte, lá no exterior. De tal forma que esta pessoa que está me pagando, por exemplo, ela pode, por força da legislação local, ter que reter parte da tributação, parte de imposto de renda lá devido lá no país, e pagar imposto neste país. Daí a hipótese de acontecer o fenômeno da dupla tributação. Os países eles são soberanos para poder exercer esse tipo de tributação com base nesse princípio da territorialidade e exigir a tributação na fonte. Nesse caso, então, a tributação pode acontecer, nesse caso que eu comentei, de um aluguel de imóvel. Essa tributação pode acontecer sobre algum tipo de rendimento, eu posso estar oferindo algum tipo de rendimento de aplicação financeira no exterior, e eu sofrer uma retenção de imposto de renda no exterior, com pagamento de imposto no exterior. Eu posso estar recebendo um salário lá fora também, parte de um salário lá fora, e parte desse meu salário sofrer uma retenção de imposto de renda no exterior. Ora, a legislação brasileira fala que se eu sou um residente aqui no Brasil, eu tenho que seguir o princípio da universalidade, eu tenho que pagar todo o imposto de renda aqui no Brasil. E como funciona então esse critério? Eu tenho que pagar totalmente o imposto aqui no Brasil, como o Marcos comentou, em regra geral, 27,5% sobre essa renda aqui no Brasil, e ainda fico sujeito a uma tributação na fonte no exterior? Então, eu posso ter essa tributação majorada, eu posso ter um ônus bem maior do que 27,5%? A resposta é sim, você pode sofrer uma dupla tributação, você pode estar sujeito a um ônus tributário de 27,5% aqui no Brasil, e você pode estar sujeito a uma tributação na fonte no país onde você está oferindo essa riqueza. Nesse caso específico, nós temos a previsão na legislação tributária brasileira, nós trouxemos aqui o dispositivo
do regulamento do imposto de renda, onde eu tenho a possibilidade de compensar, eventualmente, o tributo que foi pago no exterior com o tributo devido aqui no Brasil. Nesses casos, a legislação brasileira me permite, em geral, quando o Brasil tem um acordo para evitar a dupla tributação firmado com este país, ou no caso de reconhecimento da reciprocidade de tratamento. Nós vamos falar, já na sequência das próximas questões, um pouquinho sobre essa questão de reciprocidade, porque é um tema bem delicado. O Brasil, ele tem hoje 33 acordos para evitar a dupla tributação, que estão produzindo efeito. É fácil de encontrar esses acordos no site da própria Receita Federal, até por meio do Google, se colocar lá acordo para evitar a dupla tributação, você já é direcionado direto para a página onde tem esses acordos. O Brasil tem 33. O Brasil assinou outros acordos com outros países que ainda não foram aprovados no Congresso Nacional e ainda não estão produzindo efeito. Por exemplo, o acordo com a Suíça, o acordo com Singapura. Nós recebemos consulta nesse sentido também. Fiquei sabendo que o Brasil assinou o acordo com Singapura, mas eu não estou achando, eu vou no site e não está lá. É porque esses acordos ainda estão tramitando. O Brasil assinou, mas esses acordos ainda estão tramitando no Congresso e só vão produzir efeito a partir de então. Então, hoje, produzindo efeito, nós temos 33 acordos para evitar a dupla tributação. O Brasil, a maioria desses acordos firmados pelo Brasil são acordos antigos, não são acordos tão recentes. Por isso, o teor desses acordos não são assim, tão aderentes aos movimentos mais atuais de mobilidade. Então, nós encontramos muitas dúvidas, até mesmo na interpretação desses acordos. O Brasil segue um pouco do modelo OCDE para firmar acordos para evitar a dupla tributação. Em alguns dispositivos, a gente tem uma forte influência do modelo da ONU. Mas um ponto importante aqui nós temos 33 acordos. É importante, em primeiro momento, saber se o país que você está analisando tem um acordo, então, com o Brasil, para poder responder. E não só saber se existe o acordo. Não é verdade que, se o Brasil tem acordo com aquele país, determinada renda ou determinado tributo pago no exterior vai ser compensado aqui no Brasil. Tem que analisar o acordo, tem que entender o escopo do acordo, a abrangência desse acordo, analisar artigo por artigo, porque cada acordo traz a forma de tributação e para evitar a dupla tributação por tipo de renda. Então, tem que analisar se existe acordo, depois, dentro do acordo, investigar qual artigo está dispondo daquela renda, e aí sim ver se esse acordo vai falar que se determinada renda vai ser tributada no exterior, determinada renda vai ser tributada aqui no Brasil, ou se os dois países podem tributar, e se os dois países podem tributar, se existe um mecanismo de compensação tributária desse imposto. Aqui hoje nós vamos tratar de uma regra geral, que é a possibilidade de existência do acordo e que esse acordo impossibilita a compensação do que foi pago no exterior. Mas guardem o recado que isso nem sempre é verdade. Tem que ler e tem que analisar cada acordo, ok? E a leitura desse acordo é uma leitura muito técnica, os termos são muito técnicos. Quem não está muito habituado com esse tipo de leitura faz confusão de qual país ele está tratando, se ele está tratando dos dois países, se ele está tratando do país de residência ou se ele está tratando do país de fonte. Então, em alguns casos, quem não está muito habituado faz confusão em relação aos termos técnicos dos acordos para evitar a dupla tributação. Mas, de uma forma geral, a gente vai tratar aqui da possibilidade de compensação, ou seja, sofri uma tributação na fonte no exterior e, em função de existir um acordo, esse acordo me permite a compensação com o tributo devido aqui no Brasil. Então, para responder aqui de uma forma objetiva, o imposto de renda devido em outro país poderá ser abatido com o imposto de renda aqui no seu país? Sim, desde que eu tenha, então, um acordo para evitar a dupla tributação e desde que eu tenha reciprocidade de tratamento, que eu já vou falar. Qual é o tratamento tributário dos rendimentos recebidos no exterior, questão 6, quando inexistir acordo ou lei que preveja a reciprocidade? Aqui a gente está falando o seguinte, tá bom, e se eu sou um residente no Brasil, estou oferindo renda no exterior, lá eu sofro uma retenção na fonte, sofro uma tributação, e o Brasil não tem acordo para evitar dupla tributação, ou o Brasil não tem a reciprocidade de tratamento. Neste caso, muito provavelmente, tem que investigar cada caso, mas em regra geral, neste caso,
muito possivelmente a pessoa física vai estar sujeita à dupla tributação. Vai pagar o imposto de renda cheio aqui no Brasil, sem nenhum direito ou possibilidade de compensação do imposto que foi devido no exterior. Se este país exigir algum tipo de tributação, vai ser tributado lá na fonte, respeitada a soberania desse país, e vai sim ser tributado aqui no país, tendo aí um ônus de uma dupla tributação. Questão número 7. Qual é o tratamento tributário dos rendimentos recebidos no exterior quando existir lei ou que preveja a reciprocidade? Eu comentei aqui um pouquinho sobre o caso, então, do acordo para evitar a dupla tributação, mas eu não falei sobre a reciprocidade de tratamento. Neste caso, a legislação brasileira fala o seguinte: se um determinado país que eu estou transacionando permitir o abatimento do imposto de renda que for feito na fonte aqui no Brasil, ou seja, o cenário contrário, então imagina, alguém está no exterior oferindo uma renda aqui no Brasil e o Brasil faz a tributação na fonte. Se a legislação desse país permitir a compensação do imposto retido aqui no Brasil, o Brasil, por reciprocidade de tratamento, também permite a compensação do imposto que for feito lá fora com o devido aqui no Brasil. Então vejam que a reciprocidade de tratamento implica em conhecer a legislação do país que eu estou transacionando. Então, eu tenho a questão do acordo de dupla tributação, 33 países firmados, corta isso. Fora isso, todos os outros países eu tenho que pesquisar se existe ou não a reciprocidade de tratamento. Então, para isso eu tenho que pesquisar a legislação tributária de cada país e ver se esse país autoriza a compensação lá. Se lá for autorizada a compensação do imposto de renda, aqui no Brasil também é permitida esta compensação. Como nós fazemos isso hoje? Então, a PPIC ela faz parte da rede Nexia e a gente está presente em mais de 122 países. Nós conhecemos a legislação tributária do Brasil, mas nós não nos aventuramos a pesquisar a legislação tributária de outros países ou confirmar se lá é permitido. Então, nesse caso, em função da nossa rede de 122 países, a gente entra em contato com algum escritório especializado em matéria tributária no outro país, contratamos horas desse escritório e perguntamos para ele se é possível ou não a compensação no seu país. Caso ele fale que sim, que é possível, nós pedimos para ele toda essa legislação, cópia da legislação, porque a legislação brasileira fala que eu tenho que ter cópia de tudo isso traduzido, consularizado e juramentado para poder fazer uso desta compensação aqui no Brasil. Então, se eu tiver a cópia dessa legislação provando que lá é permitida a compensação, aqui no Brasil também é permitida a compensação do imposto que foi pago lá. De uma forma geral, essa compensação fica limitada ao montante do imposto devido aqui no Brasil. Então, se eu tenho de 0 a 27,5% devido aqui no Brasil, o máximo que eu vou conseguir compensar é 27,5%. O máximo que eu vou conseguir é zerar esse imposto devido aqui no Brasil, porque eu já paguei lá no exterior talvez mais do que 27,5%. Ou, no máximo, compensar parte desse tributo com o que foi pago no exterior via retenção na fonte. E desde que esse tributo lá fora também não seja recuperável, né? Então, se o tributo foi pago lá fora, mas ele vai ser recuperável lá fora, por óbvio, eu não posso compensar esse tributo aqui no Brasil. Eu estou dando aqui os contornos gerais dessa compensação, mas se vocês pegarem a legislação do imposto de renda e o perguntas e respostas da pessoa física, vocês vão ver que tem uma série de regras e cuidados que tem que ser observado para essa compensação. Até mesmo a legislação trata, a normativa trata das questões relacionadas à conversão de câmbio. Então, lá na normativa, ela nos ensina qual a data do câmbio que eu tenho que pegar, qual é o câmbio que eu tenho que pegar quando é o câmbio da compra ou da venda, qual que é a taxa, de qual dia que eu tenho que pegar. Então, todos esses cuidados são importantes também para a apuração e faz parte do nosso dia a dia fazer esse tipo de conversão para a compensação tributária. Um ponto importante para essa matéria de reciprocidade é a questão que envolve a Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. A Alemanha, o Brasil já teve acordo para evitar a dupla tributação com a Alemanha. Esse acordo vigorou até 2006, mas ele foi denunciado pela própria Alemanha, ou seja, desde 2006 esse acordo não produz mais efeito porque o Brasil não cumpriu aí alguns requisitos que tinham sido combinados, principalmente em questão de interpretação desse acordo. Enfim, o Brasil teve uma divergência com a Alemanha, não conseguiu sanar essa divergência, a Alemanha, então, denunciou, cancelou esse acordo para evitar a dupla tributação. Então, nós não temos acordo com a Alemanha, nós não temos acordo com o Reino Unido e nós não temos acordo até hoje para evitar a dupla tributação com os Estados Unidos.
Então, vejam que aqui a gente tem 3 países que são muito relevantes em matéria de mobilidade internacional e que nós não temos acordo. Esses países estão em destaque aqui por quê? O Brasil já editou ato declaratório para esses 3 casos, falando que não há necessidade de investigar a reciprocidade de tratamento. O Brasil já declarou que existe a reciprocidade de tratamento porque esses países permitem a compensação no seu país. Então, para esses casos, para cada país, nós temos um ato onde já está disposto que é possível fazer a compensação do tributo que foi pago no exterior. Nós trouxemos aqui alguns 2 exemplos, na verdade. Um deles aqui à esquerda é um exemplo de acordo para evitar dupla tributação entre Brasil e Portugal. Nós trouxemos aqui só o artigo que trata da compensação tributária. Então, de novo, tem que ler cada artigo que fala de cada tipo de renda. Este artigo aqui, está aqui o 23, é o método de compensação, onde ele fala que efetivamente o tributo pago num país pode ser compensado em outro. E aqui vocês podem perceber que eu falei a dificuldade porque em alguns casos, ou na maioria dos casos dos acordos, os termos que a gente usa aqui, ó, quando um residente de um país contratante. Então, percebam que depende da ótica que você está olhando, vale para os 2 países, tanto no Brasil querendo compensar um tributo de Portugal, ou Portugal querendo compensar um tributo do Brasil. Então, geralmente, o texto dos artigos, eles tentam contemplar a ótica de quem está lendo, sendo você residente, ou seja, você fonte, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um disposto onde é permitida a compensação com Portugal. E aqui do lado direito é um exemplo da reciprocidade reconhecida com os Estados Unidos. Então, nós temos aí um ato declaratório, 28, desde 2000, produzindo efeito, onde traz o seguinte texto, eu vou ler aqui rapidamente, tá? A legislação federal dos Estados Unidos permite a dedução do tributo reconhecidamente pago no Brasil sobre receitas e rendimentos oferidos e tributados no Brasil. Tá vendo? Ele está falando que os Estados Unidos permite. E que nos termos da IN 73 de 98 reconhece ou tem a reciprocidade no tratamento. Aí vem o segundo inciso. O imposto pago nos Estados Unidos pode ser compensado com o imposto devido no Brasil. Observadas as regras, então, como eu falei, a normativa traz uma série de regras de limitação, conversão para essa compensação. Então, desde que observadas as regras, o tributo pago nos Estados Unidos pode ser compensado aqui no Brasil. E importante aqui que o último dispositivo que ele fala que este imposto ele pode ser compensado desde que tenha sido um tributo pago, então, para a União. Eu não posso, eventualmente, utilizar o tributo pago sobre a renda, que lá nos Estados Unidos é pago para estados e municípios. Então, lá nos Estados Unidos, em função da característica do país, eu posso ter tributação sobre a renda, que é pago para estado e para município, diferente aqui do Brasil. Então, nesse caso, se eu tiver algum tipo de pagamento de renda pago para estado e município, não pode ser compensado com imposto devido aqui no Brasil. Então, pensem que, para saber se você pode compensar ou não, além de você ter uma guia de recolhimento desse tributo nos Estados Unidos, você tem que saber a título do que foi pago, como foi pago, em relação a qual fato gerador isso foi pago, né? Se é do mesmo fato gerador, se é da mesma competência, se é o mesmo tipo de renda, e se isso foi pago para estados ou municípios, ou se isso foi pago para o governo federal. Então, tem esse mecanismo, tem que analisar todos esses contornos da normativa para poder saber se dá para compensar ou não. Do contrário, só relembrando, precisa pesquisar a legislação de cada país para confirmar a reciprocidade de tratamento. Mudando, então, agora um pouquinho, ou dando continuidade no tema, mas entrando agora nos aspectos previdenciários, a gente vai passar aqui a palavra para a Andrea, e eu vou agora apresentar a primeira pergunta, daí em diante ela toca sozinha. Então, Andrea, qual a alíquota da contribuição previdenciária no Brasil? Qual o ônus do indivíduo e da empresa empregadora? Bom, boa tarde, pessoal, primeiramente. E agora nós vamos falar um pouquinho da parte dos aspectos previdenciários. Bom, no Brasil, quando uma empresa contrata um empregado, ela tem uma série de obrigações a se cumprir junto ao governo, tá? Então, aqui a gente vai observar a parte previdenciária de uma contratação de um empregado, não importando se ele é um empregado daqui ou é um estrangeiro, tá?
Então, a princípio, quais são as alíquotas previdenciárias que a empresa deve recolher na contratação de um empregado? Ela recolhe 20% de INSS patronal, tá? Recolhe também o risco de acidente do trabalho, o RAT. Esse risco varia de 1% a 3% e está ligado diretamente à atividade exercida pela empresa, atividade econômica, e ao maior número de empregados em cada atividade da empresa, tá? Então, a gente define essa questão do RAT de 1 a 3 de acordo com o maior número de empregados em determinada atividade dentro da empresa. E temos o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, que é um índice que surgiu em 2010 e ele varia de 0,5 a 2, tá? Este índice ele é divulgado anualmente no mês de setembro para as empresas se utilizarem a partir de janeiro do ano seguinte. Então, esse índice ele multiplica o RAT da empresa. Então, ele pode majorar, né? Então, uma empresa que tem um RAT de 3%, se ela tiver um FAP de 2, eu posso chegar aí a um RAT ajustado de 6%. No entanto, se ela tiver um FAP meio, ela vai ter um índice diminuído para 1,5%. Então, ao invés de ela recolher 3, ela vai recolher 1,5%. A regra geral no Brasil, que a gente vê na maioria dos nossos clientes, é que esse recolhimento fica em 3%, 23% basicamente, tá? A parte patronal. Outro custo que a empresa tem na contratação de um empregado refere-se ao fundo de garantia. Então, é uma alíquota de 8% que as empresas devem recolher, né, na conta do empregado, a título de fundo, que ele só vai ter acesso na demissão ou em casos excepcionais, né, como que a gente está vivendo agora, por exemplo. Em relação à retenção dos empregados, este ano a gente também teve uma alteração. Então, na verdade, até fevereiro deste ano, a gente tinha aí até 11%, né? A alíquota máxima era de 11%, e nós não tínhamos uma tabela progressiva de retenção de INSS dos empregados. A partir de março de 2020, nós temos uma tabela progressiva. Então, isso quer dizer que o empregado que ganha R$ 3.134,40, ele vai tributar parte do salário em todas as faixas. Então, eu não vou poder simplesmente aplicar 12% sobre R$ 3.134,40. E o teto de contribuição para esse ano ficou em R$ 713,09, tá? A partir de março, sendo que o limite é de R$ 6.101,06. No entanto, este custo, este ônus é do empregado, tá? A questão 9, a contribuição previdenciária devida em outro país poderá ser abatida da contribuição devida no Brasil? Favor abordar questões como acordos para evitar a dupla tributação e reciprocidade. Bom, aqui o que acontece? De acordo com a IN 971 de 2009, os empregados, todo empregado é considerado segurado, tá? Para a Previdência Social. Então, o trabalhador contratado no exterior para trabalhar no Brasil, a empresa está aqui no Brasil, constituída, funcionando, ele vai contribuir para a Previdência do Brasil, tá? Isso em regra geral. No entanto, nós temos alguns acordos. Nós temos a quantidade de 18 acordos, tá? Para que servem esses acordos internacionais da Previdência? Justamente para o empregado não sofrer a dupla tributação previdenciária. Por quê? Se ele está aqui no Brasil, vamos supor, um país que não tem acordo, ele está aqui no Brasil, ele vai acabar tributando, vai ter que recolher na pessoa física dele, em outro país, e vai ter que recolher aqui no Brasil também, tá? Isso se ele for contratado diretamente no Brasil. Agora, se ele tiver uma empresa
lá fora que não tem acordo e está prestando serviços aqui no Brasil, ele também vai ser bitributado, tá? Então, a finalidade destes acordos é evitar a bitributação previdenciária, para que o empregado não tenha prejuízo. Inclusive, a finalidade também é que o empregado ele tenha direito aos benefícios, então, que ele tenha direito à aposentadoria, que ele tenha direito ao afastamento por doença. Então, esses acordos facilitam a vida destes empregados, tá? E das empresas também. Bom, volta um pouquinho, por favor. Em relação ao certificado de deslocamento, tá? O certificado de deslocamento, ele vai permitir, né, que o empregado trabalhe em outro país, tá? Essa é a finalidade dele. Como se adquire esse certificado de deslocamento? É simples, é relativamente simples, é pelo site do Meu INSS. Então, tanto a empresa quanto o próprio trabalhador podem dar início a esse processo do certificado de deslocamento, tá? Aqui a gente trouxe um exemplo de acordo multilateral. Esses acordos multilaterais é quando envolvem mais de um país, tá? Então, a gente tem esse acordo que envolve Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E assim, como eu havia comentado, né, o objetivo dele é evitar a bitributação. E, geralmente, a tributação previdenciária, ela vai ocorrer no país que o empregado presta o serviço, no país em que ele está efetivamente trabalhando, tá? Então, a regra geral da tributação previdenciária é essa. Aqui, outra pergunta. O empregador brasileiro deve efetuar o recolhimento do fundo de garantia do expatriado contratado? E os aspectos trabalhistas, como ficam? Na verdade, a 10 e a 11 é uma junção, é uma única pergunta, né? A 11 é na contratação de um expatriado. O empregador brasileiro deve observar algum aspecto específico na legislação trabalhista? O expatriado ele tem direito ao fundo de garantia sobre toda a sua remuneração, tá? Então, inclusive, aqueles benefícios que geralmente o expatriado tem, aluguel, escola dos filhos, na legislação brasileira, mesmo que seja um empregado, né, no Brasil que tem esse tipo de benefício, dentro da legislação brasileira, todos esses benefícios devem ser tributados para fins previdenciários e também para o fundo de garantia, tá? Em relação à parte trabalhista, os direitos trabalhistas a serem observados são os direitos que existem no Brasil. Então, ele vai ter as férias nos moldes da legislação brasileira, o 13º, vai seguir todas as normas de segurança e medicina do trabalho, os procedimentos referentes à rescisão contratual, também segue os moldes brasileiros, tanto que aqui a gente tem a questão do aviso prévio, da multa do fundo de garantia, itens que em alguns países não existem, tá? Então, questão do 13º, todos os benefícios que o empregado recebe no Brasil, ele também vai receber. Então, ele segue efetivamente a legislação no Brasil para aspectos trabalhistas. Dando sequência aqui, acho que agora nós temos uma pergunta que envolve tanto matéria tributária quanto matéria previdenciária. Eu acho que a complexidade ainda está maior do ponto de vista previdenciário. Pergunta número 12, então, envolve a questão de split payroll, que eu falei que é uma questão controversa, que a gente tem recebido bastante demanda aqui no escritório. Então, a questão 12 é: o indivíduo pode ser empregado de uma empresa no seu país, no caso, o Brasil, e receber parte dos salários de outra empresa do grupo domiciliada no exterior? Quais os principais impactos do ponto de vista do imposto de renda e da contribuição social, contribuição previdenciária? Então, eu vou começar falando um pouquinho do imposto de renda. A resposta do nosso ponto de vista tributário é mais fácil, mais simples. Do ponto de vista previdenciário, não. Mas a questão envolve, então, um expatriado, alguém que veio morar, residir aqui no Brasil e que passou a ter um vínculo empregatício com uma empresa aqui do Brasil, recebe salário dessa empresa brasileira, mas
e, eventualmente, em função do acordo, continua recebendo parte do seu salário no exterior. Isso acontece muito quando tem uma matriz no exterior, com filial aqui no Brasil, que transfere um funcionário para vir para cá. Em alguns casos, fica combinado que parte do salário vai continuar sendo recebido por lá. Por quê? Em alguns casos, pensando no funcionário, algum tipo de proteção em relação à variação cambial, essa pessoa não quer estar sujeita a recebimento de todo o seu salário em reais, ela quer receber, por exemplo, em dólar, quer receber em euro, e ela quer ter uma proteção cambial, ela não quer estar sujeita a toda essa oscilação do câmbio. Ou essa pessoa tem lá uma família ainda no exterior, tem as suas contas para pagar lá fora e quer continuar recebendo lá fora parte do seu salário com uma conta bancária lá fora. Então, essa é uma consulta muito, muito comum no nosso dia a dia. Do ponto de vista, então, tributário, a resposta esta modelagem, então, ela é permitida, ela é comum, e do ponto de vista do imposto de renda, como eu falei, uma vez caracterizado como residente no Brasil, atendido às regras que o Marcos explicou, todo o recebimento dele tem que ser tributado no Brasil. Então, o salário dele recebido no Brasil vai ser tributado aqui no Brasil, e o que ele receber lá fora, no exterior, ele vai ter que preencher lá o carnê-leão e vai ter que tributar aqui no Brasil. Então, considerando que são salários mais altos, né, não ficam dentro daquela faixa progressiva, então, basicamente, esse salário vai ficar sujeito à tributação do imposto de renda com a alíquota de 27,5% sobre o todo. De novo, eu tenho que analisar questões para evitar a dupla tributação, porque parte desse salário lá do exterior pode sofrer algum tipo de retenção na fonte. Então, eu tenho, de novo, enfrentar todas as questões de acordo para evitar dupla tributação, questões relacionadas à reciprocidade, para confirmar se esse imposto pago lá fora vai poder ser compensado aqui. Mas, do ponto de vista tributário, não tem tantas dúvidas de que, uma vez caracterizado residente, o imposto sobre o salário pago lá fora é devido aqui no Brasil. Mas agora eu passo a palavra de novo para a Andréia, pensando do ponto de vista de contribuição previdenciária, como fica esse valor, principalmente recebido lá fora, né? Acho que aqui dentro também é mais tranquilo, né, a questão da contribuição previdenciária, mas a dúvida que surge é como funciona a contribuição previdenciária daquilo que eu recebi lá fora. E, Andréia, se você puder falar se a gente tem segurança jurídica, se é um assunto controverso, se é um assunto que merece ainda atenção, ou se já é algo mais tranquilo do ponto de vista de matéria previdenciária. Bom, o split, na verdade, em relação à Previdência, ele não tem nenhum embasamento, nenhuma legislação, embora seja muito disseminado. Então, a nossa recomendação, geralmente, é que todo o valor que o empregado recebeu, tanto no Brasil quanto lá fora, seja efetivamente tributado aqui. Isso de forma bem conservadora, tá? Por isso que a gente sempre recomenda que se faça um estudo, onde a gente possa apresentar também quais os tipos de riscos que a empresa vai estar exposta nesse tipo de procedimento. E é muito claro em relação ao procedimento do fundo de garantia, por exemplo, né? E das verbas trabalhistas, porque ele deveria receber, e o fundo de garantia deve tributar sobre o total da remuneração, independente de onde ele esteja recebendo, porque ele está trabalhando dentro do Brasil, então toda a legislação trabalhista é voltada ao Brasil, tá? Deve seguir o Brasil. É um assunto bem controverso, muitas empresas realmente praticam, mas a gente sempre recomenda cautela e uma avaliação de todos os possíveis riscos neste tipo de processo. A próxima questão ainda é em matéria previdenciária, vou aproveitar para ler aqui para a André. O valor da contribuição previdenciária que foi paga no seu país, no Brasil, pelo período que o indivíduo foi residente, poderá ser transferido para outro país? Então, aqui a gente está imaginando também uma questão de mobilidade, onde a pessoa fica determinado período aqui no Brasil pagando ou fazendo a sua contribuição previdenciária, mas ela se vê em algum momento tendo que mudar para outro país e também tendo que contribuir, fazendo a contribuição previdenciária em outro país. Explica um pouquinho então, André, como é que fica nesse caso, se é possível acumular, se não é possível acumular, como que funciona esse mecanismo? Neste sentido, a gente tem que observar se existe o acordo entre os países, tá?
porque existindo acordo, o tempo de contribuição vai contar. Então, vamos supor, o Brasil com um brasileiro foi prestar serviços em outro país, ou ao contrário, existe o acordo. Então, essas contribuições que ele teve no país de origem e no país que ele trabalhou depois, elas vão se somar para o benefício da aposentadoria. Se nesse meio tempo ele foi ainda para um terceiro país que exista acordo, também essa aposentadoria, esse valor da contribuição vai se somar ao tempo da aposentadoria e de qualquer outro tipo de benefício previdenciário. Por isso que é importante a gente sempre observar a questão dos acordos. No entanto, se não existir acordo e o estrangeiro estiver no Brasil, vai seguir a legislação trabalhista, previdenciária do Brasil. A mesma coisa o brasileiro fora. Se não tiver nenhum acordo, é a legislação daqui, né, em relação à previdência, em relação ao benefício que deve ser seguida. Bom, dando sequência aqui, então, pensando agora um pouquinho na saída dessa pessoa do Brasil. A gente começou a falar do split salary, e aí agora a gente fala um pouquinho também, essa pessoa era brasileiro, nacional ou não, residente brasileiro, decidiu sair do país, decidiu ir para um outro país, para o país de origem, ou ter a sua aposentadoria num país da Europa, um país mais tranquilo, e precisa sair, decidiu sair. O que ela tem que fazer? Ao sair do país e deixar de ser residente, eventuais rendas ainda oferidas no Brasil sofrerão algum tipo de tributação na fonte? A resposta aqui, objetivamente, é sim. Como a gente falou, o Brasil tributa tanto o residente quanto pela fonte também. Os rendimentos auferidos no Brasil também são tributados aqui no Brasil, independente da residência fiscal deste indivíduo. Então, eventuais rendimentos do trabalho, aposentadoria, benefícios indiretos, aluguéis, pensões alimentícias recebidas, pagas por algum residente brasileiro a um residente no exterior, sofrerão retenção na fonte do imposto de renda. Esta retenção tem um limite aqui de 25%. Então, se você tem um rendimento do salário aqui no Brasil e é residente fiscal, por exemplo, em Portugal, você terá uma tributação de 25% na fonte, e aí tem que ser observada, por exemplo, o que diz o acordo de dupla tributação, para ver os mecanismos de aliviar uma eventual dupla tributação, tá? Então, aqui a gente tem uma tabelinha com diversos tipos de rendimento também, aluguel, rendimento do trabalho, pensão alimentícia, ganho de capital e fundos de investimento. Esses são alguns dos exemplos. Tem que ser avaliado o tipo de rendimento para poder determinar a tributação, tá? Esses são os mais comuns e os que a gente vê no nosso dia a dia. Também aqui, aproveitando, já falando da tributação, o indivíduo resolveu sair do Brasil. Tem algum tipo de exit tax? É devido a algum tributo pela saída do Brasil? Tributo não é devido no momento da saída, pela saída em si, mas todos os rendimentos que ele auferiu enquanto residente aqui no Brasil devem ser levados à declaração de ajuste anual, que deve ser apresentada até 30 de abril do ano subsequente, mas não tem nenhuma obrigação tributária pela saída em si, sim pelos rendimentos que foram auferidos enquanto ele tinha a condição de residente aqui no Brasil. Só um ponto importante, então, nessa questão, principalmente a questão 14, é quando o indivíduo, então, sai e deixa de ser residente. No quadro que o Marcos explicou aqui, vocês podem observar que as alíquotas não são as mesmas de um residente. Então, não residente, ele sofre tributação na fonte no Brasil com alíquotas diferentes da de um residente. Por que eu estou fazendo esse alerta? Se vocês analisarem aqui o rendimento do trabalho, o salário, fica sujeito a uma alíquota de 25%. O aluguel, 15%. O ponto é, se uma pessoa ela deixa o país, o Marcos vai falar um pouquinho das obrigações acessórias, mas é importante, e está previsto também na normativa, que ela tem que comunicar formalmente as fontes de pagamento, as fontes de renda, que ela deixou de ser um residente. Por quê?
para que essas fontes possam passar a aplicar estas alíquotas de um não residente. Então, um cuidado que a gente percebe que a maioria das pessoas desconhecem é, no ato que vai sair do Brasil, já precisa formalizar para todas as fontes, falando, olha, deixei de ser um residente, preciso passar a ser tributado na fonte com essas alíquotas que estão aqui nessa tabela que o Marcos explicou agora. Aí, entrando nisso que o Vinícius acabou de explicar, quais são as principais obrigações relacionadas à entrada e residência do indivíduo no Brasil, como vistos e declarações? Aqui a gente menciona algumas dessas obrigações, tá? Nós não somos especialistas neste assunto, para isso nós temos parceiros que nos auxiliam a fazer esse tipo de trabalho. Quando nós somos demandados, nós repassamos esse tipo de demanda, mas, via de regra, para caracterizar a residência no Brasil, quando ele entra no Brasil, ele tem que obter um visto temporário ou permanente, ou obter uma autorização de residência. Essa autorização de residência é concedida ao imigrante, residente, fronteiriço ou visitante que pretenda residir temporariamente ou definitivamente no Brasil. Tem uma série de regras para a obtenção do visto e obtenção da autorização de residência. Como eu disse, mais uma vez, nós não somos os especialistas, não somos nós, PPIC, quem fazemos esse tipo de trabalho. Nós temos parceiros especializados em fazer isso, que nos atendem, que trabalham com a gente já há bastante tempo, que podem auxiliar os nossos clientes a fazerem isso. E quais as principais obrigações periódicas relacionadas à manutenção da residência no Brasil? Então, pensando que o indivíduo chegou no Brasil, obteve o visto, conseguiu um emprego, tem rendas aqui no Brasil e no exterior, quais são as principais obrigações que ele deve apresentar periodicamente ao fisco brasileiro para a manutenção da residência? A principal obrigação acessória que nós conhecemos, que nós temos aqui no Brasil, é a declaração de ajuste anual, que é a declaração de imposto de renda à pessoa física. Se o residente não fizer essa declaração, ele estará sujeito a penalidades previstas em lei, como multa e etc., mas não são todos que estão obrigados a preencher, tá? Só estão obrigados ao preenchimento dessa declaração aqueles que auferiram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559, ou que tiveram rendimentos isentos ou não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte acima de 40 mil, obteve ganho de capital na alienação de bens e direitos, ou que teve em 31 de dezembro bens no valor superior a R$ 300 mil, ou que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e assim se encontrava em 31 de dezembro, mas só para o primeiro ano, para os anos seguintes não tem essa obrigatoriedade, tá? Então, no ano que ele entrou no Brasil, ele tem a obrigação, sim, de apresentar a declaração de ajuste anual. Para os outros anos, ele tem, como já residente, ele tem que observar esses outros requisitos. Adicionalmente a isso, temos que observar também a obrigatoriedade de declaração de capitais brasileiros no exterior. É uma declaração que é feita no Banco Central do Brasil, você presta essas informações para o Banco Central, nós conhecemos como CBE, tá? Então, até o mês de março, abril, depende do ano, este ano teve uma prorrogação, mas, via de regra, até o comecinho de março, temos a obrigatoriedade de apresentação da CBE. Quem está obrigado à apresentação do CBE? O residente fiscal brasileiro que manteve no exterior montantes equivalentes a $100 mil em 31 de dezembro do ano anterior, ou obrigado à declaração da CBE trimestralmente, aquele residente fiscal brasileiro que manteve no exterior montantes superiores a $100 milhões ou equivalentes em outras moedas em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro do ano base anterior, no ano base, né, no caso, porque ela é trimestral. Só um ponto importante disso que o Marcos falou,
Só a título de curiosidade, a declaração de ajuste anual que ele comentou aqui na entrada, então é a mesma declaração, é o mesmo programa que a gente está acostumado a preencher, tá? Eu só coloco lá a condição de que se trata do primeiro ano de que esse contribuinte passou a ser residente aqui no Brasil. Mas o programa em si, a disposição, o arquivo é o mesmo que a gente já está acostumado, que todo mundo está sujeito ao preenchimento aí todo ano. É importante um cuidado com este preenchimento dessa declaração no momento da entrada, porque também nós temos uma série de obrigações e cuidados ao informar o patrimônio desse indivíduo. Pensa que ele está entrando no Brasil, ele não oferiu ainda nenhuma renda aqui no Brasil, e nós precisamos declarar tudo aquilo que ele trouxe no momento que ele passou a se caracterizar como um residente aqui no Brasil. Então, eu tenho que falar se ele tem algum imóvel lá fora, se ele tem aplicações financeiras no exterior, se ele tem automóvel lá fora, enfim, assim como nós preenchemos a nossa declaração, nós temos que preencher uma declaração com todo o patrimônio que ele trouxe, ou que ele tinha naquela data em que ele passou a ser residente, seja se ele trouxe para cá efetivamente, ou que ele manteve no exterior. E para isso também tem uma série de cuidados, porque tudo isso precisa ser convertido da moeda desse país, o dólar ou o euro, precisa ser convertido em reais, e a legislação também estabelece como fazer todas essas conversões. Inclusive, nós aqui tomamos o cuidado de colocar na descrição do bem, colocar qual foi a taxa de câmbio utilizada e qual o fundamento da normativa, para poder, eventualmente, no futuro, poder responder o porquê daquele patrimônio já na data em que esse cidadão passou a ser residente. Importante contar tudo nessa declaração de forma transparente, porque esse cidadão ele só vai tributar a renda aqui no Brasil daquilo que ele oferir deste momento que ele passou a ser residente em diante. Então, para não correr o risco de, eventualmente, a fiscalização, Receita Federal do Brasil, interpretar que alguma renda foi oferida posterior a essa caracterização, é importante ter toda a declaração feita de forma adequada, tá bom? Nós cuidamos também dessa primeira declaração quando a pessoa física passa a ser residente aqui no Brasil, ou em alguns casos nós já fizemos também preenchimento de declaração quando a pessoa sai do Brasil, constitui um patrimônio no exterior e depois decide voltar ao Brasil, já com um patrimônio muito diferente daquele que saiu. Então, esse preenchimento é importante para deixar claro, olha, eu tenho um patrimônio X, sobre esse patrimônio eu paguei o imposto de renda para este país, porque era este país que era devido o imposto de renda. Por isso, a importância dessa primeira declaração no momento da entrada, assim como na saída, que o Marcos vai falar. Em relação à declaração de capitais brasileiros no exterior, que ele comentou também, nós também preenchemos para diversos clientes. É uma declaração que, nos últimos anos, passou a exigir mais informações. Inclusive, por exemplo, se o residente no Brasil ele tem uma empresa no exterior, eu tenho que informar, inclusive, o valor do patrimônio líquido dessa empresa anualmente para o Banco Central. Nós temos casos em que nós preenchemos esse patrimônio líquido, nós temos casos em que nós indicamos para o pessoal da Nexia preparar a contabilidade dessa empresa no exterior para ter um balanço que a gente possa informar nessa declaração do Banco Central. Então, nós ajudamos também desde o preparo do balanço de empresas no exterior, até a interpretação de balanços já preparados para poder ser preenchido na CBE. Em alguns casos, a gente recebe um balanço, a gente precisa entender se esse balanço está no formato IFRS, está em US GAAP, qual é o gap que está esse balanço, para a gente poder, sim, entender ali as informações que precisam ser prestadas na CBE. Então, nós ajudamos desde a preparação, interpretação e preenchimento também da CBE deste contribuinte, tá bom? Aí, pensando na saída, voltando a falar da saída deste residente do Brasil, quais as principais obrigações periódicas relacionadas à saída do indivíduo no Brasil? O indivíduo estava aqui no Brasil, trabalhou, oferiu rendas, e vamos supor que no metade do ano ele decida sair do Brasil. O que ele precisa fazer quando ele resolver sair do Brasil? O Vinícius já adiantou um pouquinho aqui que precisa ser feita a comunicação às fontes pagadoras aqui no Brasil, eventuais fontes que ainda ele vai manter aqui no Brasil, que ele está saindo para mudar a tributação, a alíquota de tributação e a forma de tributação dele aqui no país. Então, o primeiro passo que deve ser tomado é apresentar a comunicação de saída definitiva do país.
Então, ele decidiu sair, temos que fazer a comunicação de saída definitiva do país, a partir da data da caracterização de não residente até o último dia do mês de fevereiro do ano calendário subsequente. Então, se ele decidiu sair em junho, ele tem até o último dia de fevereiro do ano seguinte para apresentar essa declaração. Porém, nós não recomendamos que seja feito desta forma. Por quê? É nesta comunicação de saída definitiva do país que você vai preencher o CPF dos seus familiares que estão indo com você, que também vão deixar de ser residentes, informar quais são as suas fontes pagadoras. Por exemplo, a empresa que vai continuar pagando o seu salário aqui no Brasil, uma parte do seu salário aqui no Brasil, também é informado o CNPJ dela. Você tem alguma aplicação financeira em algum banco, você tem que informar também o CNPJ dessa instituição financeira nessa declaração. Essa declaração vai ser transmitida à Receita Federal, informando que, por exemplo, em 30 de junho de 2020, você passou a condição de não residente, e a partir daquele momento, todos os seus rendimentos serão tributados com uma alíquota diferenciada. Nós recomendamos também que, junto com esta comunicação de saída definitiva do país, você faça a comunicação no seu banco, para que o seu banco envie uma carta, um e-mail, ou converse com o seu gerente uma forma online de fazer isso, que você informe essa fonte via e-mail, via carta registrada, deixando bem claro que você passou a condição de não residente no Brasil, para deixar bem formalizado, que esse é um dos requisitos que a Receita Federal exige quando você passa a condição de não residente. Também, feito isso, a comunicação de saída definitiva, você deve apresentar a declaração de saída definitiva do país. Essa declaração de saída definitiva também é feita no mesmo programa da declaração de ajuste anual, da declaração de imposto de renda da pessoa física. Porém, você vai informar todos os seus rendimentos e todos os seus bens na data da saída do Brasil. Então, no exemplo que eu estava dando, saiu em 30 de junho, você vai informar todos os seus rendimentos de 1º de janeiro a 30 de junho e todos os seus bens na data de 30 de junho. Isso é uma das questões mais difíceis de se conseguir, porque as pessoas normalmente não informam a instituição financeira, não informa algum fundo de investimento, alguma coisa assim, e quando vem o informe de rendimento, vem com a data de 31 de dezembro e os rendimentos até 31 de dezembro. E por isso a gente acaba tendo, eventualmente, uma dupla tributação aí, porque o fisco vai exigir a tributação integral aqui no Brasil, porque você já foi retido na fonte, então a gente acaba tendo uma certa... costuma ter problema porque a empresa, a pessoa física não apresentou a comunicação de saída definitiva do país, tá bom? Vinícius, a gente vai falar aqui um pouquinho também de dupla residência fiscal, tá? Às vezes, por ausência de conhecimento dessas obrigações acessórias, a pessoa acaba sendo caracterizado como tendo dupla residência fiscal. O que é isso? A pessoa física tem residência fiscal aqui no Brasil, e por não entregar o comunicado de saída, a declaração de saída definitiva do país, e passou a morar em outro país, ela também adquire a residência fiscal naquele país de destino. Aqui nós temos um caso que foi julgado recentemente, em 4 de março de 2020, em que o cidadão morava aqui no Brasil, saiu e foi morar em Portugal, e ele continuou em todo o período que ele estava já em Portugal, desde 2010, ele continuou, no caso do ano de 2010, ele apresentou a declaração de ajuste anual normal, não a declaração de saída definitiva do país. E aí o fisco federal brasileiro falou, olha, você é residente fiscal no Brasil, todas as suas rendas auferidas
qualquer parte do mundo, inclusive as do Brasil e eventualmente recebidas em Portugal, devem ser tributadas aqui no Brasil, e exigiu essa tributação. O contribuinte, por sua vez, falou, não, eu sou residente português desde 2010 e eu não tenho esta obrigatoriedade de pagar o imposto de renda no Brasil. Só que, pelo fato dele não ter cumprido as obrigações acessórias exigidas por lei, que é a comunicação de saída definitiva e a declaração de ajuste anual, foi entendido aqui no Brasil que sim, ele continuava sendo um residente fiscal brasileiro e, por isto, era devido toda a tributação dele com bases universais aqui no Brasil. Daí a importância, então, a gente colocou esse julgado aqui do CARF, né, super recente, para demonstrar a importância em preencher essas declarações corretamente, comunicado de saída, como o Marcos falou, nossa recomendação na data do conhecimento que vai deixar de ser um residente, já preenche o comunicado, já informa todas as fontes e já procura deixar preparada a sua declaração de saída definitiva para eventualmente não incorrer nesse risco de caracterização de dupla residência. Lembrando que, quando eu tenho a caracterização de uma eventual dupla residência, dificilmente eu vou conseguir compensar o imposto pago num país no outro, tá? Nós entramos num problema de interpretação em matéria tributária super complexo e, geralmente, nós temos dificuldade em poder compensar o tributo porque, justamente, ele caracterizou a residência em 2 países, né? Então, toda aquela interpretação do escopo do acordo de dupla tributação, ele fica prejudicado. Então, parece que é uma obrigação acessória boba, simples, mas ela pode levar a um risco tributário muito, muito relevante, tá? Com isso, nós encerramos aqui a primeira parte de questões, né? A ideia, então, era enfrentar essas questões mais objetivas. Acho que nós conseguimos cobrir a maior parte dos temas relacionados a brasileiros que deixam o país ou estrangeiros que vêm residir aqui no Brasil, ou no caso de retorno. E agora aqui nós vamos, então, analisar três casos recentes aqui do escritório. O primeiro deles envolve mais uma questão previdenciária, que a Andréa vai nos ajudar. E, de uma forma geral, o assunto que nos foi colocado foi a hipótese de um diretor coreano, a nacionalidade dele é coreano, que está aqui no Brasil, ou seja, ele é um residente brasileiro desde 2016. Esse diretor ele já está completando aí 65 anos de idade, lembrando, veio para cá em 16, e gostaria de saber se possui direito ao recebimento da aposentadoria no Brasil e quais os procedimentos necessários para adquiri-la. Com a palavra, Andréa. Bom, esse diretor, né, coreano, ele nos procurou, né, para verificar se existia a possibilidade de ele se aposentar aqui pelo Brasil. Então, existe, né, o acordo internacional entre Brasil e Coreia, portanto, existe essa possibilidade, tá? Para a gente dar andamento à aposentadoria dele, nós encaminhamos uma consulta, né, ao INSS, que nos respondeu prontamente com um formulário, que aí você tem que solicitar realmente esse formulário. Preenchemos esse formulário e encaminhamos de volta ao INSS e estamos aguardando agora o retorno, porque é o próprio INSS no Brasil que faz toda a ligação com a Previdência coreana. Então, agora a gente está aguardando. E isto é possível, por quê? Porque existe o tratado, por isso é sempre importante a gente consultar o tratado, consultar quais são as cláusulas, né, as possibilidades que esse tratado nos traz. Então, ele vai conseguir se aposentar porque ele tem o total, né, das contribuições devidas em ambos os países, tá? Parte no país de origem e parte aqui no Brasil. Ok. Aí vamos partir para o segundo case aqui. O segundo é uma mistura, não é? Isso. Esse segundo case, uma empresa nos contratou, ela é domiciliada na Argentina, enviou colaboradores para o Brasil. Então, a matriz argentina enviou colaboradores aqui para o Brasil. Como
esses funcionários vieram para o Brasil, eles passaram a condição de residente aqui no Brasil, e a remuneração pelo trabalho dele passou a ser realizada parte pelo empregador no Brasil e parte pela matriz domiciliada, nesse caso, na Argentina. Lembrando que o Brasil e a Argentina possuem acordo para evitar dupla tributação, e nós passamos a analisar esses rendimentos, como que deveria ser feita a tributação desses rendimentos. Então, pensando que esse colaborador já veio com visto de trabalho, e lembrando os requisitos para a caracterização de residente fiscal no Brasil, quando ele chegou no Brasil, ele já foi considerado como residente fiscal brasileiro, passando a ser tributado todas as rendas, com base no princípio da universalidade, aqui no Brasil, pelo valor do salário que ele recebia, ele teve uma tributação de 27,5%, tá? Retido na fonte. Então, a empresa brasileira que pagava uma parte desse salário já retia 27,5% na fonte deste empregador, e eles nos questionaram como faria com a tributação que ele recebia na Argentina, que ele continuou recebendo na Argentina. Via de regra, este tributo tem que ser tributado no Carnê-Leão aqui no Brasil. Então, este colaborador informava, nós, PPIC, ajudamos eles a fazerem isso, né? Informar no Carnê-Leão o rendimento que ele recebia na Argentina e fazer os mecanismos para aliviar a dupla tributação de acordo com o previsto no acordo para evitar dupla tributação, tá? Ainda em relação a esse tema, nós temos a questão previdenciária, né, André? Então, como o Marcos comentou, essa pessoa veio para o Brasil, esses funcionários foram transferidos para o Brasil e passaram a ter um rendimento oferido aqui no Brasil, mas também continuaram a receber uma parte lá na Argentina, né? Então, acho que aqui a gente entra um pouco, a gente teve que enfrentar as questões de split payroll, né? Mas se você puder responder... Sim, de acordo com a legislação, né, brasileira, toda a tributação deve ser efetuada aqui no Brasil, tanto da parte recebida lá fora, quanto da parte recebida aqui no Brasil. Tá. Só lembrando, então, que nós ajudamos, nesse caso, nós ajudamos o cliente desde a explicação da legislação brasileira, toda a parte de estudo tributário e previdenciário de forma preventiva, ou seja, tudo isso foi respondido e foi tratado antes dessas pessoas virem para o Brasil, mas quando eles vieram efetivamente para o Brasil, nós também ajudamos do ponto de vista do preenchimento da primeira declaração, nós ajudamos depois, nós ficamos responsáveis pelo preenchimento anual da declaração de imposto de renda dessas pessoas e ficamos responsáveis pelo preenchimento da declaração do Banco Central e do preenchimento mensal do Carnê-Leão para apuração de todos os rendimentos que eles continuavam oferindo na Argentina. Então, a gente ajudou desde da questão do estudo tributário, né, para explicar um pouco da regra do jogo, e depois ajudamos a colocar a mão na massa, efetivamente, para que isso fosse formalizado da maneira mais adequada. Agora, o Marcos passa para o terceiro caso prático aqui do escritório, que também envolve a Argentina. O terceiro caso é relativamente similar ao anterior, porém eram brasileiros deixando o Brasil e indo morar na Argentina, passando a ser residentes fiscais na Argentina. Eles fizeram isso em janeiro de 2019, eles não apresentaram o comunicado e a declaração de saída definitiva do Brasil, por desconhecimento, quando eles entraram em contato com a gente, já estava muito apertado o prazo, a gente ainda conseguiu ajudar eles a fazer todos os comunicados, as declarações, e eles também tinham rendimentos que estavam sendo pagos aqui no Brasil para eles. Muito em função da desvalorização da moeda argentina, eles optaram para que os rendimentos deles fossem recebidos parte aqui no Brasil. Neste caso, a empresa brasileira que vai continuar pagando parte desses rendimentos para eles tem que fazer a retenção na fonte, a alíquota de 25%, aquela tabelinha que nós explicamos anteriormente. Lembrando que são alíquotas diferentes, né?
tributação progressiva vai de 0 a 27,5%. Neste caso, é sempre 25% nesta operação. E eles fizeram, então, tem a retenção na fonte aqui no Brasil, deve ser avaliado quais são os mecanismos junto à Argentina para aliviar essa dupla tributação. Salvo engano, neste caso, na Argentina, é dado o método da isenção, então a renda recebida no Brasil é isenta de pagamento de tributo lá na Argentina, mas só a parcela recebida aqui no Brasil. Também teve um caso bem curioso neste exemplo, que um dos funcionários, ele recebeu uma herança, enquanto residente no Brasil, ele recebeu uma herança no exterior que ele não declarou, ele não sabia que ele tinha que declarar. Neste caso, ele não tem a tributação dessa herança para o imposto de renda no exterior, porém, nós alertamos para ele, olha, como você era residente no Brasil no momento que você recebeu esta herança, você pode estar sujeita à regra do ITCMD brasileiro. Nesse sentido, a gente até trouxe um caso aqui de São Paulo, que é um tributo estadual, né, que de 2018, que fala que é devido ITCMD relativo à herança, ainda que recebida no exterior, tá bom? Já em relação à tributação previdenciária, a Andréa vai explicar um pouquinho para a gente desse caso, como que aconteceu. Bom, neste caso, como eles não tinham certificado, foram de forma ilegal, né, não cumpriram as obrigações devidas, toda a tributação também deveria ser seguida no Brasil, tá? Porque eles não cumpriram as obrigações antes de irem laborar efetivamente na Argentina. Então, a tributação ficou também aqui no Brasil. Ok, nós passamos, então, os 3 estudos de caso, nós temos vários casos que a gente poderia falar. Nós colocamos também nesse slide alguns assuntos polêmicos, alguns assuntos controversos. Lembrando, nós trouxemos aqui as questões que envolvem principalmente a questão de mobilidade, mas a matéria traz uma série de outros assuntos polêmicos, uma série de aspectos que estão sendo objeto de discussão com a Receita Federal ou objeto de discussão no âmbito do CARF. Então, assim, o tema ele é bem mais complexo, mesmo as coisas que nós colocamos aqui hoje, algumas delas são controversas e podem ter um entendimento contrário. Então, nós colocamos aqui algumas soluções de consulta. A primeira delas, essa 378 de 2017, ela trata, então, de uma hipótese de uma empresa que envia para o Brasil um determinado executivo. Essa empresa continua lá de fora, do exterior, continua pagando o salário desse executivo que está trabalhando aqui no Brasil. E essa empresa brasileira, ela faz o reembolso junto ao pagamento a essa empresa no exterior, ou seja, ela reembolsa a empresa do exterior pelo salário dessa pessoa que está trabalhando aqui no Brasil. A dúvida aqui pontual era, então, nós não estamos falando de uma transação, envolve mobilidade de pessoas, mas a gente está falando de um pagamento intercompany, onde a empresa brasileira ela está reembolsando esta matriz no exterior pelo trabalho de um expatriado que está aqui no Brasil. Nesse caso, a pergunta há algum tipo de tributação nesta remessa, neste pagamento? E a Receita Federal aqui ela colocou que não há, que neste caso, como se trata de um reembolso de despesas, neste caso, desde que comprovado que se trata de um reembolso, que não existe nenhuma renda adicional, neste caso foi respondido pela própria Receita Federal que não há hipótese de incidência de imposto de renda na fonte, tá? Então, é uma consulta importante e muitas vezes a gente alguns clientes nos perguntam a respeito desse tipo de pagamento ou de remessa para o exterior. É algo bem comum e a gente tem a segurança aí de uma solução de consulta COSIT de 2017, no sentido de que não há a necessidade de fazer a retenção na fonte, não há IR-fonte neste caso. Um outro caso aqui, uma solução de consulta 468 de 2010, também COSIT. Ela trata, então, de remuneração do emprego. Eu vou ler aqui rapidamente a ementa. A remuneração paga por empresa brasileira em virtude de emprego exercido no Canadá por residente neste país
não está sujeita à tributação no Brasil. Então, a remuneração então está sendo pela empresa brasileira, mas quem está trabalhando, a pessoa que está trabalhando, ela é residente agora no Canadá e ela está recebendo por um trabalho feito no Canadá. Neste caso, esta solução de consulta, ela fala que não há tributação, não está sujeita a tributação aqui no Brasil. Esse é um caso muito importante que traz um split payroll ao contrário do que nós estávamos tratando, né? A gente estava falando de um brasileiro recebendo parte aqui, parte lá fora. Aqui a gente está falando de um canadense recebendo parte no Canadá, parte daqui. E a resposta brasileira foi feliz no sentido de que não há tributação nesse caso. Só destaco que nós estamos falando de uma consulta que trata de Brasil e Canadá, ok? Essa resposta foi fundamentada com base no acordo para evitar a dupla tributação entre Brasil e Canadá. Então, não podemos assumir isso como uma resposta verdadeira para todos os casos. Ao contrário, isso só reforça a necessidade de analisar cada acordo para evitar a dupla tributação antes de responder esse tipo de pergunta. Entendo que a resposta não seria essa caso não existisse o acordo que existe entre Brasil e Canadá. Um ponto de alerta. E, por fim, uma outra consulta que nós colocamos aqui, um pouco mais antiga. Super recente, de março de 2020, que inclusive está sendo objeto de discussão em vários fóruns tributários que discute matéria internacional, que é a questão do trust. Vou ler também aqui a ementa. O recebimento de rendimentos oriundos do exterior por residente no país é fato gerador de imposto de renda e sujeito-se à tributação mediante aplicação da tabela progressiva e na declaração de ajuste anual. Aliás, aqui é uma afirmação, né? Não é uma pergunta. Então, aqui, essa ementa, ela está tratando do quê? O rendimento de um residente brasileiro por meio de um trust, ele deve ser levado à tributação mensalmente por meio do Carnê-Leão. Isso gerou muita dúvida, muita discussão, e eu acho que ainda vai ser objeto de muito questionamento, de autuação fiscal e discussão no CARF. Por quê? Nós temos, geralmente, a constituição de um trust no exterior, onde nós temos alguns mecanismos que são estabelecidos justamente para que alguns beneficiários, em caso de falecimento, possam passar parte desse patrimônio para quem foi nomeado como beneficiário desse trust. Então, neste caso, em concreto, nós temos, então, uma pessoa que é beneficiária desse trust e que está sendo caracterizada como uma nova renda, né? Não foi ela, nesse caso concreto, sim, não foi ela que aportou, que constituiu o trust, mas ela era uma das beneficiárias desse trust. A questão aqui é, se não hipótese, por exemplo, de falecimento de quem constituiu o trust, o beneficiário que receber eventualmente os recursos desse trust, ele deve tratar isso como um rendimento ou isso tem mais uma caracterização de herança, né? O entendimento que a gente tem percebido majoritário é que isso deveria ser caracterizado como uma herança e sujeito a regras e questionamentos relacionados a ITCMD e coisas do gênero, e não como uma nova renda. Mas a posição da Receita Federal aqui, nesta consulta, é de que isso deve ser levado à tributação mensalmente. Só demonstra que o assunto é controverso, não há segurança perante a Receita Federal, ao contrário, e jogou luz a um planejamento muito usual via constituição de trust no exterior, como proteção patrimonial e pensando um pouquinho na hipótese de transferência de patrimônio ou herança. Só tornou o assunto ainda mais controverso, mais complexo e sujeito a mais riscos de autuação. A ideia é poder trazer aqui, demonstrar que os assuntos são bem mais complexos do que esses que a gente tratou aqui inicialmente. Mudando um pouquinho também de assunto, nós entramos aqui também num tema mais relacionado aqui ao mundo pós-Covid. Nós ainda não estamos nesse momento, mas a gente tem percebido uma mobilidade, aliás, uma possibilidade de contratação de pessoas que não seguem mais um limite do território nacional. Então, com o avanço da tecnologia, com o trabalho remoto, ficou ou até deu mais velocidade para a possibilidade ao movimento de contratação de pessoas, independente de onde elas estão residindo.
Até então, a gente estava falando muito, até agora, na nossa apresentação, inclusive, da pessoa que vai de um país para o outro, né? Ela deixa de ser residente no país, vai para o outro, depois ela retorna para o seu país, porque geralmente as empresas transferem essas pessoas, ou tem possibilidade de realizar um determinado projeto por um determinado tempo, mas geralmente isso envolvia e continua envolvendo muito a transferência e a mobilidade física dessas pessoas. Mas o que a gente tem agora discutindo, a nova onda, a ideia aqui não é esgotar isso, mas a nova onda agora é o trabalho remoto. E agora nós temos dúvidas sendo colocadas pelos clientes em relação à possibilidade de uma empresa brasileira contratar um residente domiciliado no exterior, e esse cara, ou essa pessoa física, continua sendo uma residente domiciliada no exterior, não necessariamente ela vai vir trabalhar aqui, ela vai continuar trabalhando na sua casa no exterior. Ou, ao contrário, uma empresa do exterior que decide contratar um brasileiro sem exigir que esse brasileiro realmente vá trabalhar fisicamente lá, ele pode continuar trabalhando de casa. Então, acho que isso agora faz parte da agenda da maioria das empresas, né? Procurar o melhor recurso, a pessoa mais capacitada para aquela função, independente do país onde ela está residindo, né? Quebrando todas essas barreiras de mobilidade e surgindo outras questões em relação a onde eu pago o imposto de renda e como que fica a questão de manutenção da previdência de um país, considerando esse tipo de ausência agora de barreira para a contratação de pessoas. É um movimento que já existe, já vinha se tornando mais forte e com a pandemia agora está na agenda de todas as empresas esse tipo de possibilidade. A ideia não é esgotar o assunto é controverso ainda, nós não temos uma legislação que trata do tema, o assunto exige cuidado na resposta, então por isso a gente vai fazer um panorama geral, sem ter a pretensão de esgotar a resposta, e sabendo que a nossa resposta colocada aqui hoje pode mudar a qualquer momento em função de alguma legislação nova ou de alguma jurisprudência, tá? Então, a primeira questão... A primeira questão é de uma empresa brasileira que contrata um colaborador residente em outro país para trabalhar remoto para esta empresa brasileira. Então, a empresa brasileira vai fazer o pagamento do salário deste não residente fiscal no Brasil, e ele não vai ingressar fisicamente no Brasil. Como nós vimos e estudamos hoje, esta pessoa não vai ser considerada residente fiscal no Brasil, porque o Brasil adota critérios subjetivos, tais como a residência em território nacional ou a entrada com vínculo empregatício ou por 184 dias aqui no Brasil. Então, ela não passa a ser caracterizada como residente fiscal brasileira. Não sendo residente fiscal brasileira, os rendimentos auferidos e pagos por uma pessoa jurídica no Brasil para esta pessoa deverá ser tributado na fonte a alíquota de 25% para imposto de renda. Eventual mecanismo para aliviar dupla tributação deverá ser avaliado no caso a caso. Então, deverá avaliar se o Brasil e este país têm acordos para evitar dupla tributação, ou se o país em que essa pessoa mora permite que seja deduzido este imposto pago no Brasil pelo imposto de renda devido naquele país. Esses são os principais contornos em relação ao imposto de renda. Em relação à Previdência, a Andrea vai falar agora um pouquinho. Em relação à Previdência, é menos claro do que em relação ao imposto de renda. Porque para um empregado, né, não importa onde ele esteja, ser contratado para trabalhar no Brasil, primeiramente ele precisa ter um CPF, a gente precisa registrar esse empregado, independente de qualquer coisa. Então, para eu conseguir colocar ele dentro da minha folha, ele tem que ter o CPF. Ele não sendo um residente fiscal no Brasil, ele não vai ter os documentos necessários para isso. Então, a parte previdenciária ainda é um limbo muito grande, né? Considerando isso, a gente considerando a contratação desse indivíduo como um empregado efetivo da organização, tá? Então, é um limbo muito grande, porque não se sabe como tributar ainda esse INSS, as partes
trabalhistas, como que vão funcionar. Então, por exemplo, as férias, se ele vai seguir a legislação do Brasil ou se ele vai seguir a legislação do país em que ele está, questão de feriados, remuneração, em que moeda vai ser feito esse pagamento. Então, na parte previdenciária, o mais correto, né, seria efetivamente ele ter a residência fiscal no Brasil, para a gente conseguir registrá-lo aqui, né, nos moldes da legislação brasileira. No entanto, ainda não temos nenhuma legislação, é bem provável que nos próximos tempos alguns países já divulguem, né, novas leis em relação ao tema, e esperamos que no Brasil também, porque a nossa legislação referente aos expatriados também é uma legislação bem antiga, que tem muitas brechas e causa muitas dúvidas. Então, aí a gente tem que analisar as possibilidades dessa contratação. Ok. A última questão é o contrário, né? É um residente brasileiro que é contratado por uma empresa do exterior para trabalhar de forma remota. Então, ele continua aqui trabalhando no home office. Essa questão também tem aparecido até mais do que a outra, né? Como que funciona nesse caso? Então, o residente brasileiro, ele vai estar trabalhando de forma remota para uma empresa do exterior e ele vai continuar, ele vai passar a oferir uma renda junto a essa empresa. Como foi colocado aqui, por isso que eu falei logo no começo que o entendimento do princípio ou da questão da universalidade era fundamental para responder a maioria das perguntas. Esse residente, ele vai continuar sendo residente aqui no Brasil, não vai perder essa característica. Logo, toda a renda que ele oferir de um salário, de um emprego lá fora, ele vai ter que tributar mensalmente aqui no Brasil via Carnê-Leão. Tem que observar também as questões para evitar dupla tributação ou a reciprocidade de tratamento. Só antes de entrar na questão previdenciária, que a André vai falar um pouquinho, nesse caso, geralmente o pessoal pergunta, olha, mas é isso mesmo? Então, esse é o melhor mecanismo? Em alguns casos, dependendo do assunto, a gente estuda também a possibilidade deste residente aqui no Brasil constituir uma empresa, uma pessoa jurídica, para prestar serviços para o exterior. Mas, de novo, cada caso é um caso, tem que olhar a composição societária dessa empresa, se existe realmente um propósito para essa empresa, se existe algum risco de transformar essa pessoa física numa pessoa jurídica. Então, assim, tem que ser feito com cuidado, isso nem sempre é verdade. Em alguns casos, a gente consegue acomodar a operação via pessoa jurídica com uma carga tributária inferior aos 27,5%. E geralmente a gente estuda todas essas possibilidades. Vai ser via pessoa física, é permitido, é possível constituir uma pessoa jurídica, e qual é o melhor regime tributário para essa pessoa jurídica prestar serviços para o exterior. Mas voltando para a questão aqui previdenciária, nós estamos ainda falando da pessoa física. Então, uma pessoa física residente no Brasil que é contratado por uma empresa no exterior. Do ponto de vista do imposto de renda, paga o imposto de renda aqui, em geral, 27,5%. Como é que fica a questão previdenciária, André? A questão previdenciária segue o mesmo trâmite da resposta anterior, né? Basicamente, a gente tem que analisar se existe acordo entre as partes, né, para evitar a bitributação. No entanto, como o Vinícius mencionou, muitas vezes é mais interessante que essa pessoa física crie uma pessoa jurídica e faça a contribuição individual da parte previdenciária, para que não tenha nenhum problema ao ter a necessidade de receber algum benefício ou mesmo se aposentar, na hora de se aposentar. Tá? Ok. Acho que com isso, então, nós encerramos a nossa apresentação. Trouxemos aqui, então, acho que de uma forma bem objetiva, por 2 horas, as principais questões que nós recebemos aqui no escritório. A ideia realmente era passar todo o conteúdo, tanto no material que vai subir para o site, na forma de e-book, quanto nesse material em forma de vídeo. Entendo que os materiais que a gente vê no mercado sobre o tema não são tão abrangentes, então acho que nós cumprimos o nosso propósito de realmente passar conteúdo, fornecer conteúdo em relação ao tema de Global Mobility. Do nosso lado, esse último slide, então, é para a gente poder falar um pouquinho do que a gente faz. A gente foi tratando disso durante a apresentação, mas de uma forma geral,
a PPIC ela é contratada para ajudar em todo esse pacote que foi falado aqui, desde o estudo tributário, trabalhista e previdenciário relacionado ao tema, planejamento tributário visando a racionalização do ônus, de forma a entender a carga tributária, mas também pensar, de acordo com a legislação, como que é possível reduzir esse ônus tributário, como eu falei agora nesse último slide. Assessoria tributária visando mitigar riscos, como eu falei, em alguns casos o cliente nos procura já com um risco, já aconteceu o fato gerador e pensa na melhor forma de mitigar esse risco. A gente discute como apresentar uma declaração de forma extemporânea, como fazer uma denúncia espontânea, como retificar uma obrigação para poder formalizar a situação dessa pessoa, seja entrando no Brasil ou saindo. Nós analisamos operações complexas que envolvem, nós falamos aqui um pouquinho de split payroll, mas também nós temos muita demanda que envolve stock option. Recentemente nós fizemos um estudo bem complexo que envolve todas as hipóteses de remuneração de colaboradores por meio de stock option em matéria internacional. Então, o expatriado vinha para o Brasil e passava a ter possibilidade de fazer um stock option com a sua matriz no exterior, ter uma série de regras, uma série de polêmicas e controvérsias em relação ao tema. Análise dos conceitos relacionados à condição de residente brasileiro, parece simples, mas em alguns casos gera dúvida essa contagem móvel, se o indivíduo é residente ou não, até que ponto ele pode se caracterizar um residente ou ter uma dupla residência, como foi falado. A gente ajuda também na aplicação dos acordos para evitar a dupla tributação e a reciprocidade de tratamento, como nós falamos, o estudo, o entendimento do acordo para evitar a dupla tributação, pesquisa de jurisprudência, pesquisa doutrinária envolvendo o tema, apuração mensal e anual dos tributos devidos pelo residente brasileiro que ofere rendas no exterior, então passou a ser residente no Brasil e tem que começar a pagar imposto sobre aquilo que está oferindo no exterior. O cliente pode ter a tranquilidade que a gente vai ajudar ele a preencher, em primeiro lugar, identificar essa renda, converter isso para reais, encontrar o valor do imposto devido, preencher as obrigações acessórias por meio da elaboração aqui do Carnê-Leão, preenchimento da comunicação de saída, como o Marcos falou, de forma tempestiva, se possível imediata, não esperar até o mês de fevereiro, preenchimento da declaração de saída, preenchimento da declaração anual daqueles que passaram a ser residente. Às vezes o pessoal vem de fora, vem residir aqui, é um estrangeiro. Se em muitos casos o preenchimento da declaração de imposto de renda é difícil para o brasileiro, em muitos casos ele contrata um escritório de advocacia, um contador para cuidar disso. Vocês imaginam a complexidade disso na cabeça de um estrangeiro, de um expatriado. Então nós ajudamos, explicamos para ele todo o tratamento tributário brasileiro e preenchemos essa obrigação. Cumprimento também de outras obrigações, como foi falado da declaração do Banco Central. É importante ter uma plena transparência em relação ao Banco Central do Brasil, se comunicando eventualmente com a Receita Federal, nós preenchemos isso também. E por fim, né, que eu acho que também é um dos pilares assim, muito importantes, que é uma assessoria tributária e previdenciária em matéria internacional. Então, nós temos, por meio da Nexia, como falei, mais de 120 países, onde a gente pode acionar todos esses especialistas em matéria tributária internacional e certificar de que nós estamos fazendo o tratamento tributário e previdenciário da maneira mais adequada, sem envolver risco, mas sem pensar também só na ótica brasileira. Quando a gente fala em matéria tributária internacional, é importantíssimo conhecer a outra ponta, conhecer a legislação tributária, previdenciária do outro país. Às vezes o planejamento tributário, a modelagem tributária é fantástica do ponto de vista brasileiro, mas ela pode expor a um risco de autuação ou tributação adicional no exterior, porque a gente desconhece isso. Então, em função da Nexia, em função dessa rede de empresas, que nós temos uma sinergia muito grande, a gente consegue montar todo o planejamento estruturado em matéria internacional. Nós podemos dar uma única solução para o nosso cliente, consultando, inclusive, os especialistas de todos esses países. Então, aqui é um pouquinho de como a gente pode ajudar. E a ideia, assim, não só do ponto de vista de interpretação de legislação, mas também a gente pode colocar a mão na massa e dar um conforto e uma segurança para esse expatriado. Na sequência do material tem um pouquinho lá do meu currículo, do Marcos e da Andrea, e os dados da PPIC. Entendo que nós conseguimos, então, cumprir toda a agenda proposta para o dia. Espero que o conteúdo
tenha agregado aí a todos um conhecimento e espero em breve que a gente possa estar gravando ou montando um curso um pouco mais avançado sobre temas, trazendo assuntos mais controversos. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Andréia, muito obrigado, Marcos, pela participação, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigada.